Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta segunda-feira, dia 21 de agosto. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre muito bom poder contar com seu carinho e audiência. Estamos juntos iniciando mais uma semana do mês de agosto e que essa semana ela seja muito produtiva e abençoada para você e toda a sua família. Hoje aqui no nosso programa vamos aprender um pouco mais sobre as doenças do fígado. Isso mesmo, e ainda vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet sobre o tema, a enquete do dia, onde você vai poder ligar para a gente, interagir conosco e muito mais. Só lembrando que o nosso programa ele está imperdível. E os problemas no fígado, eles podem ser herdados, ou seja, genéticos, ou causados ali por fatores externos, como o consumo contínuo de álcool ou até mesmo vírus. As complicações das doenças do fígado, elas podem variar dependendo ali de suas causas. Por exemplo, uma doença hepática, se não tratada, ela pode evoluir para uma insuficiência hepática e causar até a morte do paciente diagnosticado. Isso mesmo, é muito sério o tema desta edição do programa. O fígado, ele pode ser acometido por várias doenças distintas, entre as mais comuns, as hepatites, cirrose, esteatose e também o câncer. E para nos ajudar a entender mais sobre o tema, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com o Dr. Bernardo Taimes. Ele que é gastrohepatologista, ele é da equipe de transplante de fígado do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir aqui o nosso convidado de hoje, ele vai trazer dicas e também muitas informações e orientações sobre o tema de hoje, mas agora vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema. Quem vai contar essa história é a Joyce Fernanda. Confira! O excesso de peso, os altos níveis de colesterol, a obesidade e o diabetes são fatores que podem influenciar no aparecimento de doenças do fígado. Rosineide tem esteatose hepática, o acúmulo de gordura no fígado, causada pela soma da hipertensão mais o diabetes. Há 10 anos, ela convive com o problema que surgiu também por causa da má alimentação. Minha alimentação não era saudável, era comer tudo que não devia, né? Gordura, massa, muitas coisas que eu não poderia comer e eu comia. Depois que eu descobri que eu tenho gordura no fígado, né? Esteatose, aí eu mudei o hábito de me alimentar. Quem tem esteatose hepática pode apresentar sintomas como cansaço, dores de cabeça, pele e olhos amarelados, entre outros incômodos. Terminava de comer, ficava com mal-estar, com azia e assim enjoo. Um lado da minha barriga é mais alto do que o outro, no lugar do fígado, né? Quando eu como fica mais alto. O diagnóstico foi dado pelo hepatologista, depois da realização de um exame. Foi quando o médico pediu a ultrassom, aí pela ultrassom acusou que eu tinha gordura no fígado, esteatose. Como a esteatose da dona de casa é de um grau leve, o médico recomendou que Rosineide investisse em hábitos saudáveis, mudasse a alimentação e se exercitasse. O médico ele explicou direitinho, disse que tinha que ter, não tinha medicamento assim no momento, para a gente fazer exercício, né, caminhada e mudar também o ato da alimentação. E aí, será que ela conseguiu mudar a rotina? Conseguiu, dona Rosineide? A senhora conseguiu mudar a alimentação, fazer caminhada, seguir essas orientações? Não muito, mas estou conseguindo. Se a gente fosse falar um pouquinho do seu cardápio, por exemplo, café da manhã, o que a senhora come no café da manhã? Papa de aveia, né, com leite desnatado. No almoço? Feijão macaça, arroz. Eu faço assim mais carne grelhada. Pois bem, se ainda não conseguiu, tem que tentar mudar essa rotina. Hábitos saudáveis faz muito bem para a nossa saúde. Ela agradece. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir outras orientações e dicas, mas agora a gente abre o espaço do programa para você que está em casa, venha interagir com a gente, venha participar conosco aqui do assunto do dia. A semana só está começando.
E a partir de agora vamos saber a pergunta da nossa enquete. Vamos lançar para você ligar para a gente e responder essa pergunta aqui. Olha só, hoje queremos saber o seguinte, você que está em casa nos acompanhando, você que está em casa sofre com algum problema no fígado? Sim ou não? Liga para a gente, participa. 3424-1977 é a nossa linha interativa. Você pode ligar, responder aqui a nossa pergunta de hoje e também mandar alguma dúvida sobre o tema. 3424-1977, liga e responde se você sofre ou não com algum problema no fígado. Você pode interagir conosco também através da internet. O nosso endereço lá na internet, facebook.com/assunto do dia, é a nossa fanpage. E também você pode acessar, deixar algum depoimento, alguma dúvida sobre o tema, que daqui a pouquinho o nosso convidado ele terá o maior prazer em responder essa sua dúvida. Participa também através do nosso WhatsApp, o número é muito simples, 99418-1206, 99418-1206. Acessa, deixa quantas dúvidas você tiver. Daqui a pouquinho, essa dúvida vai ser lida ao vivo aqui no nosso programa e também respondida. E o fígado é um dos principais órgãos do nosso corpo. Além do auxílio na digestão, por meio da produção da bilis, ele também livra o organismo de substâncias tóxicas. Ele é o único órgão do corpo que pode substituir as células danificadas. Além disso, ele armazena também glicose para quando o nosso corpo ele precisar ali de energia. Por isso e por muito mais coisas que a gente fala que é muito importante manter esse órgão saudável. Então vamos aprender mais sobre o tema. Primeiro eu quero dar boas-vindas aqui ao Dr. Bernardo Taimes. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Fique à vontade. Bom dia, Waldson. Vi que você estudou bem sobre... Tem que estudar, né, doutor? Um assunto sério que está cada vez mais comum na nossa sociedade. Isso. E a gente vê também muito é pela falta de informação, muito também é pela falta de iniciativa, né? Muita gente está acostumado que não precisa mudar hábitos. A gente viu na reportagem também, né? Aquela tentativa de mudança de hábito não está fácil, mas é preciso o quanto antes, né, doutor? Se preocupar com a saúde para evitar também problemas no fígado. Engraçado é que o fígado ele tem um certo folclore que envolve o seu funcionamento, alguns sintomas. Então, muito do que a população geral conhece é por meio de folclore e às vezes fica difícil a gente conseguir desmistificar alguns assuntos. Como um dos exemplos foi a da paciente na reportagem. Tem muita coisa que não é bem assim, a gente precisa explicar muito bem, porque tudo fica... Quando se fala de digestão, tudo envolve o fígado. Tudo, né? Tudo sobra para ele, né? Tudo sobra para ele, que na verdade, muitos dos sintomas do fígado, como você estava comentando comigo, são silenciosos. Então, muito do que ela sente, na verdade, não tem muito a ver com o fígado, e mais com a parte digestiva, com o intestino, com o estômago, essas coisas. Às vezes escuta-se falar, né? Quando tem algum problema ali no fígado, ele aumenta um pouco mais de tamanho. Isso dá a impressão de que um lado da barriga vai ficar mais inchado. Mas não é regra, né? Isso não. O fígado pode aumentar de volume, pode. Em algumas situações eles aumentam de volume. Mas não, dificilmente a ponto de se notar que um lado da barriga está mais... Precisa ser um aumento muito significativo para você perceber isso, certo? E uma questão que é muito comum é que o fígado dói, né? Então, isso é importante assim, porque alguns médicos dizem assim, o fígado dói. Aí o paciente faz, o médico diz assim, o fígado não dói. E o paciente fica, mas o meu dói. Então, na verdade, é o seguinte, o fígado em si, ele não tem terminações nervosas para poder dar o sinal da dor. Acontece que o fígado ele é envolvido por uma cápsula de proteção, certo? E essa cápsula, sim, tem terminações nervosas de dor. O que acontece em algumas situações, como nas hepatites virais, nas hepatites agudas, a inflamação do fígado causa um inchaço, um edema no fígado e acaba distendendo aquela cápsula e aí é que causa dor. Mas quando essa distensão ela é paulatina, é devagar, isso não vai dar dor. Então, na minoria das situações, você vai sentir algum sintoma álgico, algum sintoma de dor no fígado. Raramente. Muitos casos assintomáticos, né, doutor? Mas como é que a gente pode desconfiar que pode estar com algum problema ali no fígado? Só através de um exame específico, um exame de sangue, a gente já começa a suspeitar de que eu estou com algum problema no fígado? Hoje em dia,
muitas das doenças do fígado, elas são diagnosticadas em exames de check-up de rotina, tá certo? Porque para poder uma doença do fígado ela se expressar clinicamente a ponto do paciente ou de um familiar perceber, significa que é uma doença que já está há bem mais tempo, certo? Então, clinicamente, o sinal clássico de alguma doença no fígado é que chama da icterícia, né? Que é aquela pele ou os olhos amarelados, certo? E isso pode ser uma doença aguda, como a hepatite A, que é uma doença benigna, certo? Mais comum na infância. De uns 3 anos para cá, a vacina da hepatite A entrou no calendário vacinal da criança, então a gente vai começar a ver menos hepatite A na infância. Isso é bom, certo? Mas acontece que isso vai fazer com que a faixa etária de pacientes infectados pela hepatite A fique mais velho. E a hepatite A na infância, ela costuma ser muito mais tranquila, muito mais simples. E quanto mais velho o indivíduo fica, mais grave potencialmente é a hepatite A. Enfim, a cirrose pode aparecer com a icterícia também. E a cirrose, na verdade, não é uma doença do fígado, mas a cirrose é o estágio final de todas as doenças do fígado. Todas as doenças crônicas do fígado podem evoluir para a cirrose. Então, o alcoolismo, a doença gordurosa do fígado, as hepatites crônicas como a hepatite B, como a hepatite C, se for levado durante anos, vai culminar na cirrose em algum momento. A gente falou daquela, desculpa interromper, doutor, a gente falou do fator genético, né, que pode acontecer por fator genético, fatores externos. No caso da cirrose, a pessoa pode ter algum problema no fígado e desenvolver a cirrose. Isso. Ou a genética, ela pode já desencadear uma cirrose. Algumas doenças, elas são doenças genéticas que afetam o funcionamento do fígado e podem evoluir para a cirrose, sim. Então, às vezes, nessas situações, a criança... Você vê crianças de 2, 3, 5 anos cirróticas já, o que é comum a gente ver num adulto mais velho, de 50, 40 anos. A doença mais comum da criança que pode evoluir para cirrose e morte é o que a gente chama de atresia de via biliar. Como você comentou que o fígado ele produz a bile para digestão. Na atresia de via biliar, os canais que levam a bile para o intestino para fazer a digestão, eles estão ausentes. E aí fica aquela bile acumulada no fígado e aquela bile não pode ficar acumulada no fígado. E aí isso inflama o fígado e produz a cirrose. Então a gente pode ver uma criança de 2 anos cirrótica por conta desse problema. E é genético. Algo que chamou muita atenção também, né, na produção da bilis, como a gente comentou agora há pouco, também o fígado ele livra o nosso organismo ali de substâncias tóxicas. Ele é responsável em expulsar, doutor? Se você imaginar o seguinte, a gente come de tudo, certo? E por mais saudável que a gente tenha na alimentação, existem produtos que eles não devem circular nos outros órgãos. Então, todo o fluxo sanguíneo que sai do intestino, carregando essas substâncias digeridas, obrigatoriamente tem que passar para o fígado para uma limpeza, uma seleção do que deve ou não ir para a circulação sistêmica, porque a gente tem que lembrar que passou pelo fígado, vai atingir coração, vai atingir pulmão, vai atingir cérebro. Então o fígado está lá numa linha de frente para impedir que isso aconteça. E qualquer droga que a gente ingira ou utilize de forma que a gente chama parenteral, intramuscular ou intravenosa, ela passa para o fígado porque o fígado ele tem um arsenal de enzimas próprias para poder desintoxicar, certo? Então, o fígado é essencial nessa parte, não só da alimentação geral, de tudo que a gente coma pela boca, mas o fígado tem esse papel de desintoxicar o sangue. E esse papel, para a gente compreender também, de substituir algumas células danificadas? Não, na verdade, o fígado, existe até o mito de Prometeu, não sei se, que Prometeu foi preso numa montanha por Zeus, e aí todo dia ia uma águia e comia o fígado dele. E aí no outro dia o fígado estava lá de novo. Então, desde a época antiga da Grécia se sabia dessa propriedade do fígado de se regenerar. Mas o fígado ele substitui células do próprio fígado, certo? Então, por exemplo, na unidade de transplante,
é comum, não vou dizer que é comum, mas pode acontecer de você pegar um doador que tem um fígado grande e você tem um adulto e uma criança para receber esse fígado. Então, pega a parte menorzinha do fígado, dá para a criança, e a parte maior para o adulto. Isso se chama de split liver transplantation, né? Que é o transplante repartido. Então, essa criança que recebeu a parte menor, à medida que ela vai crescendo, o fígado vai crescendo junto com ela e recuperando o tamanho normal. Então, se, por exemplo, alguém teve um acidente de moto, um tiro, qualquer coisa que atingiu o fígado, precisou fazer uma ressecção de uma parte do fígado, com os anos essa parte retirada ela vai recuperar, certo? Mas isso é importante a gente distinguir o seguinte. Então, se o fígado regenera, por que é que eu preciso de transplante? Essa é uma dúvida. Porque, na verdade... Poderia ser minha pergunta agora, né, doutor? Por que é que você precisa de transplante? Porque o fígado ele regenera quando a agressão é uma agressão aguda e momentânea. Certo? Se essa agressão for crônica durante anos, todos os dias, o fígado ele não tem tempo para regenerar. Eu faço essa analogia com os meus pacientes. Se você constrói um muro de tijolo e eu vou lá e dou uma marretada só e quebro o muro, você tem tempo para construir o muro novamente. Agora, se todo dia eu vou dando uma marretada, você não vai construir o muro corretamente, vai ficar um muro todo torto. E é isso que é a cirrose no final das contas. É a tentativa do fígado de regenerar aquela agressão crônica, mas como ela é crônica, como ela é diária, o fígado se regenera de forma errada e acaba gerando o fígado cirrótico. O senhor falou em mito, né? Contou um mito agora há pouco. Eu queria saber se é verdade ou é mito também, que muita gente fala que o fígado da criança ele é maior do que o do adulto. Ele é maior proporcionalmente, na verdade. Então, se você pegar uma criança, na verdade, na criança tudo é maior proporcionalmente. Então, à medida que a criança vai crescendo, em relação à superfície corpórea, a proporção do fígado vai diminuindo. Mas o fígado, numa criança, ele é pequeno, mas proporcionalmente ele tem uma massa maior. Até porque, na vida intrauterina do feto, o fígado ele tem uma função extra, que é a função de produzir células do sangue, que não é só da medula óssea. Então, quando a criança nasce, o fígado ainda tem esse papel, é por isso que ele é maior ainda. Então, à medida que ele vai deixando de lado esse papel para a medula óssea, ele vai perdendo um pouco do tamanho, mas o fígado da criança ele é maior porque ele tem um papel a mais, principalmente no recém-nascido. Em alguns problemas que a pessoa é cometida ali no fígado, doutor, em alguns casos pode chegar a provocar sangramento? Em quais casos a gente poderia dizer que o fígado sangra quando chega nesse estágio? Na verdade, o sangramento não é do fígado, porque o fígado ele produz a maioria dos fatores de coagulação, certo? Então, as complicações hemorrágicas acontecem quando o fígado não está mais fazendo aquele papel, que acontece basicamente em duas situações. Ou num que a gente chama de insuficiência hepática aguda, certo? Ou numa insuficiência hepática crônica, que é a mesma coisa de cirrose. Então ele deixa de produzir esses fatores de coagulação, consequentemente o sangue é como se o paciente tomasse um anticoagulante. O sangue fica, numa linguagem popular, o sangue fica mais fino, então mais fácil de sangrar. Isso é uma situação. A outra situação é que existe uma complicação da cirrose, que é a formação de varizes dentro do esôfago. Do mesmo jeito que tem aquelas varizes nas pernas, você pode ter umas varizes no esôfago. Então, a manifestação comum é os vômitos de sangue, tá certo? Essa hemorragia digestiva alta que a gente chama por conta da ruptura dessas varizes, que é muito comum em cirrótico. A gente sempre divulga na internet e muita gente já começa a participar. No caso, hoje, segunda-feira, desde sexta-feira que as pessoas estão sabendo do tema do programa de hoje, muita gente mandando dúvidas. Muitas perguntas, muitos depoimentos a respeito dos problemas no fígado, e uma pergunta que chamou muita atenção é em relação às pessoas que são magras. A gente associa muitos problemas de saúde com a obesidade, no problema do fígado também tem uma relação que daqui a pouco a gente explica para quem está em casa. Mas as pessoas magras, a dúvida elas podem também ter gordura no fígado? Podem sim, porque a esteatose ela é o que a gente chama de uma doença multifatorial, certo? Não é só um fator que vai levar ao acúmulo de gordura no fígado. Então, muitas pessoas magras, elas podem ter colesterol alto, podem ter infarto, porque, na verdade,
especialmente nesse perfil de pessoas magras com esse perfil metabólico ruim, que a gente chama, com colesterol alto, isso na maioria das vezes é genético, entendeu? Então, uma pessoa magra pode ter a esteatose? Pode. Ela pode ser magra, mas pode comer mal, entendeu? Pode exagerar nos açúcares, que na verdade fica sempre aquele mito que a gordura é sempre ruim, mas na verdade os açúcares refinados são piores do que a gordura, certo? Isso a gente pode até comentar mais tarde, que as bebidas adoçadas, porque eu não tomo refrigerante, mas tomo suquinho de caixinha, é a mesma coisa, porque o açúcar, a frutose extra adicionada, a concentração, e de conservantes também influencia, doutor? Conservante nem tanto, para a esteatose nem tanto, mas para o açúcar sim. É mais o açúcar encontrado. Isso. Né? Então a pessoa pode ser magra e pode ter um hábito alimentar muito ruim e de certa forma induzir a esteatose. Então é claro que é mais comum no obeso porque existe um perfil chamado de resistência à insulina, certo? O perfil de resistência à insulina é o mais relacionado ao acúmulo de gordura no fígado. Então é por isso que é mais comum no obeso. Em relação a outra dúvida, era se a gordura no fígado, aqui no caso é a esteatose, ela pode ser considerada perigosa? Pode. Se não tratada? Isso. Mas para você ter uma ideia, no Brasil e principalmente nos Estados Unidos, que a gente sabe que a população está cada vez mais obesa, né? Que é uma epidemia lá, a doença gordurosa do fígado ela é a terceira maior causa de cirrose e de transplante no fígado. Ela perde só para o álcool e para as hepatites virais. Então, de todas as doenças, se a gente considerar que é mais fácil a pessoa ser obesa, ser dislipidêmica, do que ter uma hepatite, a quantidade de pessoas com doença gordurosa, isso vai tornar a principal causa de cirrose em pouco tempo. Né? E no caso do tratamento? É um tratamento complicado, delicado? É um tratamento simples? Existe um medicamento específico no caso da esteatose? Quando a gente fala de doença gordurosa do fígado, existem dois espectros que a gente precisa separar bastante. Um é a simples esteatose, que é o acúmulo de gordura no fígado, e o que a gente chama de esteatohepatite, é quando essa gordura começa a inflamar o fígado e causar fibrose, que é o comecinho da cirrose, tá certo? Então, existe essa evolução. Primeiro se acumula a gordura, depois se inflama, depois fibrose, causa fibrose e por último vem as complicações com cirrose e até o câncer do fígado. Então, para a esteatose, só para o acúmulo de gordura no fígado, certo? Não existe nenhum tratamento medicamentoso comprovado e efetivo. Seja fitoterápico, seja alopático, não existe. Então, o tratamento da esteatose é o que foi dito na reportagem, é reeducação alimentar. Eu não digo nem dieta, porque dieta fica aquele estigma de passar fome. Não é, certo? É a reeducação alimentar, tá? E o exercício físico. O exercício físico ele tem que ser incorporado de forma eficiente. No tratamento da esteatose hepática, você precisa de pelo menos 50 minutos, 3 vezes por semana de exercício. Seja ele aeróbico, o melhor é a associação de aeróbico com o isométrico, que é a musculação, que a gente chama, né? Mas a partir do momento que existe a inflamação, aí existem algumas medicações para tentar diminuir a inflamação e diminuir a fibrose. Mas a pedra angular do tratamento da doença gordurosa do fígado é a perda de peso, a dieta e o exercício. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje no programa estamos falando sobre doenças do fígado, isso mesmo. E a partir de agora eu te convido, vamos acompanhar juntos as notícias da internet sobre o tema de hoje e quem traz essas informações pra gente a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você uma ótima segunda-feira e para vocês que estão nos acompanhando, um ótimo início de semana. O destaque de hoje é o da revista Viva Saúde, gordura no fígado, saiba o que pode causar a esteatose hepática. A esteatose hepática, ou como é popularmente chamada de gordura do fígado,
afeta cerca de 20% da população brasileira, mas na prática esse número pode ainda ser bem maior. De acordo com o médico Márcio Dias de Almeida, essa incidência pode chegar a 40% e o que mais preocupa os especialistas é que muitas pessoas não sabem que possuem o problema. De acordo com a médica hepatologista Regina Gomes, a doença gordurosa hepática é assintomática, mas pode, em alguns casos, provocar cansaço no corpo, desconforto na parte superior direita do abdômen também. Entre os fatores de risco para o surgimento da esteatose hepática em adultos estão a obesidade, o sedentarismo, o diabetes tipo 2 e a elevação dos níveis de colesterol e triglicerídeos. Agora a gente vai ao estúdio para tirar outras dúvidas sobre esse assunto. Valdson, agora é com você. Ok, Tânia Silva, muito obrigado pelas informações. E você falou aí das notícias da internet. Muita gente, quando tem dúvidas, usa a internet como fonte de pesquisa, mas muito cuidado porque encontramos verdades que nos ajudam e nos esclarecem, né, de muitas coisas, mas também encontramos muitos mitos que atrapalham sim a gente tratar determinados assuntos. Então, a partir deste momento, com a ajuda aqui do Dr. Bernardo, vamos entender mais sobre problemas no fígado. Vamos conferir aqui no nosso telão a primeira informação. O senhor vai dizer se é mito ou verdade, doutor. Olha só o que diz essa primeira tela. Quem tem insuficiência hepática não pode comer nenhum alimento gorduroso? Mito ou verdade? Deve ser restrita essa dieta mesmo? Nada gorduroso pode comer quem tem insuficiência hepática. Mito ou verdade? Não, na verdade isso é um mito, tá certo? Porque a gordura, ela é essencial para o organismo, tá? O colesterol faz parte da membrana de todas as células, faz parte do envolvimento dos neurônios. Então, o colesterol, a gordura, ela é essencial, precisa ser consumida. Agora, ela precisa ser consumida com muita parcimônia, tá certo? O problema maior, na verdade, é no que tange a gordura saturada, que a gente chama, certo? Porque a gordura insaturada, que é o que tem na gordura vegetal, essa é a gordura saudável. Essa é o que vai fazer parte dessas estruturas celulares. A gordura saturada, ela é ruim, não é em relação ao fígado, mas é porque a gordura saturada, ela produz muitos radicais livres de oxigênio, que é o que causa o envelhecimento, que causa a inflamação, certo? Um ponto interessante é que insuficiência hepática, eu não usaria esse termo, porque insuficiência hepática denota um fígado já no estágio terminal, tá certo? Então, é um quadro muito mais grave, é um cirrótico. Então, assim, gordura tem que ser consumida, de preferência as gorduras insaturadas e poliinsaturadas, que são as gorduras boas que a gente fala. São as gorduras boas, as gorduras vegetais. E, de preferência, se evitar as gorduras de origem animal. Aquela picanhazinha com aquela... É muito gostosa, mas acontece que é a gordura ruim, né? Então, tudo com parcimônia, certo? É aquele aforismo, assim, entre o medicamento e o veneno, a diferença é a dose, certo? Então, tudo que é exagerado vai se tornar um veneno no organismo. Ok. Ótima explicação, vamos agora até outra afirmação, conferir aqui. A próxima afirmação diz o seguinte, olha só. Além de ter conhecimento da existência da esteatose, é preciso saber qual o grau da doença? Existe um grau da doença que vocês, profissionais médicos, têm como dimensionar, doutor? Mito ou verdade? Não, isso é verdade, tá certo? A esteatose, apesar de a gente, através de métodos indiretos, que chama sem ser invasivo, sem pegar um pedaço do fígado para avaliar, ela é graduada pelo ultrassom em 3 graus, leve, moderado e acentuado, tá? Não existe muita relação entre a gravidade da inflamação e como a esteatose se apresenta no ultrassom. Então, você pode ter uma esteatose no ultrassom leve, mas ela, do ponto de vista de inflamação, ser mais agressiva. Mas a tendência é que, quanto mais gordura no fígado, quanto maior o grau da esteatose, mais avançado está a doença. Então, é interessante, tá certo? E isso serve para acompanhar. Você pegou um paciente que chegou com esteatose acentuada no seu consultório,
fez as medidas, perdeu peso, começou a fazer exercício, fez a dieta, e você vê que essa esteatose está diminuindo no ultrassom, então mostra que ele está respondendo. Então é interessante sempre graduar. E os ultrassonografistas fazem isso de rotina, eles sempre graduam. É interessante também que o paciente ele saiba o grau de doença que ele está passando. Não, isso serve como um estímulo, digamos assim. Diz assim, seu Francisco, o senhor está com uma esteatose severa, acentuada, vamos trabalhar. E aí ele trabalha e ele vê o resultado depois, né? Ok, vamos agora até uma outra tela. Temos aqui outra informação. Será que é mito ou verdade que a gravidade da doença no fígado ela poderá ser avaliada de várias maneiras? No caso da esteatose. Da esteatose, em todas as doenças do fígado, elas podem ser avaliadas de várias maneiras. A maneira melhor de todas é a biópsia hepática, só que de rotina, nenhum lugar do mundo sai biopsiando o fígado de todo mundo, certo? Então, cada vez mais a medicina está se esforçando para poder, através de métodos indiretos, ou seja, com ultrassom, com exame de sangue, com ressonância, poder chegar o mais próximo possível do que se encontraria na biópsia hepática. Então, antes de se biopsiar, geralmente os médicos fazem uma série de exames na tentativa de poder dar o diagnóstico, poder avaliar a gravidade sem precisar da biópsia. Ok, vamos até uma outra informação. Será que é um mito ou verdade que não há como prevenir as doenças do fígado? Mito ou verdade? Isso é um grande mito, na verdade. Pode ser até uma desculpa, né, doutor? Isso, exatamente. Então, as únicas doenças do fígado que não tem como serem prevenidas são as doenças genéticas. Todas as outras têm como ser prevenidas, tá certo? Então, uma doença alcoólica do fígado, obviamente, pode ser prevenida. Uma doença gordurosa do fígado, obviamente, pode ser prevenida. Uma hepatite viral, você pode prevenir, tá certo? A hepatite B é uma doença sexualmente transmissível e ela o potencial de transmissibilidade da hepatite B, ela é maior do que o HIV, inclusive, certo? Então, o HIV tem toda uma mídia em volta dela, mas hoje em dia, hepatite B e hepatite C, do ponto de vista de saúde pública, são muito mais importantes do que o próprio HIV, certo? E elas são desprestigiadas pela mídia comum. Então, a gente tem que incentivar a pesquisa de hepatites nos pacientes, tá certo? B e C. E, obviamente, o comportamento tem repercussão em adquirir ou não a doença. A gente recebeu uma ligação agora há pouco e a gente aproveitando aqui essa imagem que a gente tem aqui no nosso vídeo, Célia de Souza, ela ligou pra gente e queria saber onde fica localizado o fígado. Essa imagem dá para ajudar bastante. Exatamente. Né, o fígado, ele ocupa o lado direito do abdômen, ele fica mais ou menos entre as últimas costelas. Se você botar aqui a assim, mão, isso, um pouquinho mais para cima, ele fica protegido pelas últimas costelas. Então, se você colocar a mão aqui por baixo, certo? Você vai estar próximo dessa borda inferior do fígado, essa certo? borda aqui, né? Isso. E aí a dimensão do fígado, ele fica entre a borda inferior e a borda superior em torno de 10 centímetros. Daí para baixo, em torno de 10 centímetros. Ok. Tiramos a dúvida do nosso telespectador, que pode ser uma dúvida comum de muita gente que está em casa nos acompanhando. Ela ligou para a gente, fez essa pergunta. Dúvida respondida. Vamos seguir aqui tirando outras dúvidas. Mitos ou verdades? Olha só, o açúcar também é um grande vilão para o fígado? No bloco anterior a gente ouviu que sim, né? Isso. O açúcar... Mas todo tipo de açúcar? Todo tipo de açúcar, sim, mas a glicose e a frutose, principalmente nas bebidas adoçadas artificialmente, então refrigerante, aqueles suquinhos de caixinha, você acha que está tomando aquele suquinho de caixinha e está sendo melhor do que tomar um refrigerante? Na verdade é a mesma coisa, certo? Então, as sociedades médicas, elas categorizam esse tipo de bebidas como bebidas adoçadas artificialmente, então todas elas têm uma carga de frutose muito maior. E a frutose está relacionada com a esteatose e a esteatohepatite, que é a inflamação do fígado. Então o açúcar, ele é muito vilão. Além de o açúcar, o excesso de açúcar ser o gatilho para começar a ter aquela resistência à insulina, certo? Que é o perfil do pré-diabético, o perfil do obeso. Então o açúcar, eu acredito,
certo? Eu poderia me arriscar a dizer que é pior do que a gordura. Ok, vamos agora até a próxima afirmação. Temos aqui outra tela. Mito ou verdade que o consumo de medicamentos não afeta o fígado? Esse consumo não afeta? Não, isso é um grande mito, né? Então, como exemplos, eu tenho exemplos bem simples. No Reino Unido, a principal causa de hepatite fulminante, que é a hepatite, a insuficiência hepática aguda, é o consumo de paracetamol, na verdade, numa intenção suicida. Mas assim, se você consumir mais do que 4 gramas de paracetamol, que dá mais ou menos 8 comprimidos por dia, certo? E você está num risco de ter uma hepatite fulminante. E todo medicamento, ele deve ser avaliado pelo médico sobre o risco de ter alguma complicação hepática. Outra medicação que é muito comumente usada são as estatinas, que são as medicações para diminuir o colesterol, certo? Embora seja a minoria, cerca de 1% da população pode ter uma agressão hepática pelas estatinas. Sem contar esteroides anabolizantes, essas medicações não autorizadas, digamos assim. No caso, o medicamento, para fazer efeito no nosso corpo, ele precisa passar pelo fígado também, doutor? Nem todos, a maioria sim, certo? Existem alguns medicamentos que têm metabolismo renal, outros têm metabolismo intestinal, mas a imensa maioria dos medicamentos ele tem metabolismo hepático. E às vezes o fígado, a medicação, ela é administrada na forma de uma prodroga, certo? Existe a droga que vai fazer o efeito ligada a uma outra substância, que é quando passa pelo fígado, essa substância é desligada e é liberada no sangue a partícula ativa. A maioria dos medicamentos é dessa forma, certo? E outro dado importante é que o fígado, ele serve para poder diminuir a quantidade de medicamento. Então, às vezes, quando a farmácia, o farmacêutico bota, sei lá, 500 miligramas de determinado medicamento num comprimido, ele já sabe que desses 500 miligramas, talvez 200 já sejam metabolizados no fígado. Então, nos estudos farmacêuticos, eles precisam saber quanto de droga efetiva vai estar no sangue depois que passar pelo fígado, porque quase todas as drogas passam pelo fígado e são metabolizadas em produtos ativos ou inativos. Ótima explicação. Vamos agora até outro ponto, saber aqui se é mito ou verdade. Os chás, eles fazem mal ao fígado, doutor? Essa é uma pergunta muito importante. Por quê? Chá, a gente tem, se você for no Mercado São José, em qualquer mercado popular desse, vai ter chás engarrafados de N folhas, raízes. Então, nós não temos conhecimento suficiente do potencial agressivo, certo? Do potencial maléfico e benéfico dos chás, certo? Se você consultar qualquer livro de hepatologia, vai ter uma seção, um capítulo só sobre chás, certo? Mostrando que os chás, eles não são inofensivos, certo? A gente tem complicações hepáticas causadas por chás comuns, como o chá de boldo, tá certo? Que é muito usado para aqueles sintomas de má digestão, certo? Mas já tem descrito agressões hepáticas com chá de boldo e alguns chás de cáscara sagrada, que é usada para um monte de sintomas. Então, esses chás que não são comerciais, digamos assim, erva cidreira, mate, eles devem ser consumidos com muita cautela, porque existem muitas doenças associadas aos herbários, como é chamado. A gente tem uma participação aqui antes de ir para o intervalo, a gente vai responder bem rapidinho aqui a Michele Arante. Ela quer saber os exames que podemos fazer para saber se estamos com gordura no fígado. Falamos um pouco sobre isso, né, doutor? A gordura no fígado, ela basicamente vai ser diagnosticada através do ultrassom, certo? Dificilmente a gordura no fígado vai afetar algum exame de laboratório. Ok, vou pedir licença agora ao nosso convidado, a gente vai a um rápido intervalo. Você que está em casa ainda tem dúvidas sobre o tema, 3424-1977 é a nossa linha interativa. Liga pra gente, deixa a sua pergunta, daqui a pouquinho ela vai ser lida e respondida. Vamos a um rápido intervalo e até já!
Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje aqui no nosso programa estamos aprendendo um pouco mais sobre doenças do fígado, isso mesmo. No bloco anterior aprendemos alguns mitos e verdades e a gente vai dar continuidade porque temos aqui mais informações para a gente descobrir se é mito ou se é verdade. E quem está nos ajudando a tirar essas dúvidas é o Dr. Bernardo Times, ele que é gastrohepatologista da equipe também de transplantes, né, doutor? Do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, transplante de fígado. Ele é da equipe de transplante de fígado. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre essa questão do transplante, certo, quais casos são indicados para esse tipo de procedimento e como está a fila, né, de espera para esse tipo de procedimento cirúrgico. Vamos aqui, antes aos mitos e verdades, temos aqui a primeira dúvida desse bloco é a seguinte: a esteatose é, na maioria das vezes, uma doença silenciosa? Mito ou verdade? Na verdade, eu não diria que é na maioria das vezes, eu diria sempre. Sempre? Sempre é silenciosa. Então, se sentir alguma coisa é porque ela já está bem avançada. A esteatose, ela é sempre silenciosa. Sempre, sempre. Então não vai esperar, né, doutor? Não vai esperar. Alguma coisa. Muita gente perguntando nas redes sociais, também ligando para a gente, perguntando onde é que fica ali o fígado, né, a região do fígado. A gente explicou aqui, né, no lado direito, mais ou menos próximo às últimas costelas. Isso. Mas não vai esperar sentir alguma dor nessa região para procurar o médico, né? É sempre importante se fazer o check-up, porque através do check-up é que vai ter a desconfiança se tem alguma anormalidade no fígado ou não. É dessa forma, né, doutor? Isso. Vamos agora a mais uma pergunta aqui, mais uma afirmação, na verdade, para saber se é mito ou verdade, que os medicamentos, eles precisam passar pelo fígado para fazer efeito. Foi uma pergunta que eu fiz no bloco anterior. Antecipei aqui essa dúvida, mito ou verdade. Isso aqui, nem todos, né, doutor, precisam passar. Nem todos, alguns mas a imensa não. A imensa maioria precisam passar pelo fígado. Não só para fazer efeito, mas também para poder serem eliminados do corpo, né? Próxima afirmação, mito ou verdade? A pele amarelada é um dos sinais de problema no fígado? Isso. A pele amarelada, que é chamada de icterícia, né? Que as mães conhecem esse termo já desde criança, porque os filhos podem ter icterícia, mas a icterícia do recém-nascido, ela, na maioria das vezes, não está relacionada com problema no fígado, é mais uma questão do sangue. Então, a pele amarelada pode estar relacionada com doenças do sangue, umas anemias que a gente chama de anemias hemolíticas, tá certo? Mas, na imensa maioria, está relacionado com doenças hepáticas. E aí, na verdade, eu não posso dizer que doenças hepáticas, porque todas as doenças hepáticas podem cursar com icterícia, sejam doenças crônicas, sejam doenças agudas, sejam doenças malignas, sejam doenças benignas. Então, a pele amarelada é um indício, tá certo? Mas, para surgir a pele amarelada, o dano já ocorreu há algum tempo. Não necessariamente muito tempo. Na hepatite aguda, hepatite A, a doença já está lá há um mês mais ou menos, até começar a aparecer a icterícia. Na cirrose, a doença está há anos até aparecer a icterícia. Ok, vamos agora à próxima afirmação. Vamos aprender se é mito ou verdade. Mito ou verdade? A gente antecipou também, não foi, doutor, essa afirmação? Quem ligou a televisão agora, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Hoje estamos falando sobre problemas no fígado. Estamos no quadro Mitos e Verdades. A gente vai responder essa afirmação, doutor. O fígado é o único órgão que sempre se regenera? Mito ou verdade? É verdade, certo? Os outros órgãos, eles não têm essa capacidade de regeneração que o fígado tem. Mas é importante frisar, como a gente tinha comentado, para o fígado regenerar, o que levou, o insulto agudo que levou, ele tem que ser agudo e tem que ser momentâneo. E aí dá tempo do fígado se recuperar. Se for uma doença crônica, se for uma agressão continuada durante anos, o fígado não vai conseguir se regenerar de forma correta. Ele vai se regenerar de forma errada, desestruturada, que é o que forma a cirrose no final das contas. Mas ele é o único que tem essa capacidade de regeneração com a função preservada. Ele volta a funcionar como um fígado normal. Ok, vamos agora à próxima tela. Temos aqui outra afirmação. Mito ou verdade que o fígado é quem envia ali, doutor, a energia para todo o nosso organismo? É responsabilidade do fígado? A musculatura, principalmente, que é o que precisa de mais energia, a quantidade de glicose que o músculo pode
produzir, não é nem produzir, é que está reservado, é muito pouco. Então, num exercício físico é coisa de meia hora. O restante das 2 horas é o depósito de glicose que tem no fígado. E depois é o metabolismo da gordura, que também é do próprio fígado. Então, o fígado ele é o grande reservatório de energia para o organismo inteiro. E, então, algumas doenças do fígado, elas se caracterizam pela falta de energia, levando, às vezes, à inflamação muscular, porque o músculo precisa de energia para poder funcionar, e essa energia que o fígado não consegue oferecer produz uma agressão muscular, certo? Mas isso aí é uma verdade. Ok, vamos ver aqui a próxima afirmação. Temos outra tela. Mito ou verdade? É como sentir dor no fígado quando se tem hepatite, no caso da hepatite, doutor? Hepatite viral aguda, tá certo? A gente tem que diferenciar essas duas formas, que é a hepatite viral aguda e a hepatite viral ou hepatite outra crônica. As hepatites crônicas, porque hepatite é um termo que se refere à inflamação do fígado. Qualquer inflamação do fígado eu posso dizer que é uma hepatite. As hepatites crônicas, elas não costumam causar nenhum tipo de sintoma, nenhum tipo de dor, certo? O fígado, por si só, ele não dói, tá? O que dói é a cápsula que envolve o fígado. Então, numa hepatite aguda, como existe uma inflamação aguda, existe um inchaço do fígado e distende essa cápsula, é comum o paciente sentir um desconforto e dor na região do fígado, tá certo? É um dos sintomas das hepatites agudas. Ok, vamos ver aqui a próxima afirmação e a gente encerra com essa afirmação, esse quadro Mitos e Verdades, que o bom funcionamento do fígado está ligado ao bom humor, doutor? Mito ou verdade? Isso é uma extrapolação de um pensamento grego antigo da era de Hipócrates, né? Esse termo humor, existia há 2 tipos de humores, certo? Que era o humor relacionado ao fígado e o humor relacionado ao intestino, certo? Que eram os fluidos corporais. Então, Hipócrates, ele naquela época distinguiu 2 tipos de humores e um dos humores estava relacionado ao fígado, que era o paciente que ficava amarelado, ficava deprimido, porque na maioria das vezes era um doente cirrótico. Hipócrates naquela época, não sei quantos anos antes de Cristo, ele não tinha método diagnóstico para avaliar. Então ele dizia que o paciente que tem uma doença no fígado tinha um humor mais deprimido, mas na verdade era um grupo de pacientes que já eram cirróticos, tá certo? Então o bom humor, certo? O humor da pessoa acordada, disposta, na verdade não tem muita relação com o fígado, não. Então tem mais a ver com o estresse do dia a dia, com conta para pagar, é muito mais relacionado a isso, né? Ok, esses foram os mitos e verdades. Você que está em casa ainda tem dúvidas sobre o tema de hoje, manda pra gente sua pergunta. 3424-1977 é a nossa linha interativa. Está disponível para você ligar para a gente e mandar a sua dúvida. 994-18-1206 é o nosso WhatsApp. Também você pode mandar a sua pergunta. A gente vai ler ao vivo aqui no nosso programa e repassar para o nosso convidado, o Dr. Bernardo Taimes. E a gente apresentou ele como gastrohepatologista e também ele é da equipe de transplante de fígado do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Muita gente participando, tendo dúvidas em relação a quais os casos são indicados para transplante, como é que está a realidade aqui em Pernambuco. Tem muita gente na fila de espera por um transplante de fígado, doutor? Eu diria que na fila de espera para qualquer tipo de transplante. A gente tem um grande problema que é a necessidade e a oferta, né? A gente teve uma decepção no ano passado, que em 2015 foram feitos pela equipe de transplante do Oswaldo Cruz cerca de 135 transplantes em 2015. Esse número ele caiu em 2016 para quase 50 transplantes a menos. Então são 50 pessoas que poderiam estar bem produtivas no ano de 2016 por um único problema, a recusa familiar. Então, antigamente, não sei se vocês lembram, que você poderia botar na cédula de identidade se era doador ou não. Isso caiu por terra, isso não tem valor prático, tá certo? Então, na verdade, quem vai decidir se aquele ente é doador ou não é a família.
Então é muito importante que, se você tem esse desejo, que você comunique à família, que a família esteja de acordo com isso, porque é ela que vai decidir na hora que for preciso, tá certo? Então, em 2016, a gente teve muita recusa familiar, isso caiu o número de transplantes. Nesse ano de 2017, até julho, mais ou menos, foram cerca de 67 transplantes, foi um recorde na história do transplante aqui de Pernambuco. A equipe comandada por Dr. Cláudio Lacerda, é a segunda equipe que transplanta mais no fígado. A gente tem uma briga boa entre Ceará, Fortaleza e Recife, Pernambuco, para ver quem é que consegue transplantar mais em termos de equipe. É claro que em São Paulo se transplanta mais em número, mas em São Paulo tem 30 equipes, certo? No Ceará só existe uma equipe, em Pernambuco existem 2 equipes. Então a equipe do Oswaldo Cruz, ela no ano passado foi a segunda, em 2015 também foi a segunda, e a gente está tentando nesse ano ser a primeira na equipe de transplante. Mas assim, a fila, o fígado ele tem uma peculiaridade que o que importa para o transplante é só o tipo sanguíneo. Diferente de rim, diferente de medula, que existem outras nuances, o fígado o mais importante é o tipo sanguíneo. Se é A, se é O, se é AB ou se é B. Então existe na prática 4 filas de transplante mais ou menos. A fila do O, a fila do A, a fila do B e a fila do AB. Os 2 tipos de sangue mais comuns são O e A. Na verdade, A primeiro e O no segundo. Então a fila do A é muito maior, porque tem muito mais gente precisando, certo? E a gente sempre vai ter um déficit. Isso é inerente. Então, a gente tem que conscientizar a população que é importante a doação. Essa recusa, doutor, às vezes é por conta de falta de informação? Sim, às vezes sim. As pessoas acreditam que esse ente ele vai ficar mutilado, né? Isso, exatamente. As famílias se recusam por conta desse medo também, doutor? Tem esse receio de abrir o ente querido, mas às vezes um ente querido nosso, ele pode salvar muitas vidas. Então imagine que você tem fígado, rim, coração, pulmão. Há uns anos atrás existia uma propaganda, não sei se era Petrúcio Amorim que cantava, para poder estimular essa doação, e ele diz assim, para quem vai, não adianta levar isso para debaixo da terra, porque você poderia salvar outras pessoas. Às vezes é esse conhecimento que é difícil. Às vezes você pega um paciente jovem que sofreu um acidente automobilístico, então para a família é muito chocante, então eles não se sentem confortáveis em decidir isso na hora, tem esse... Mas a equipe de transplante e captação, ela é muito bem treinada para poder introduzir esse assunto com a família que está sofrendo, né? Porque não tem só o acidente, mas tem a notícia da morte encefálica, enfim. Mas a gente... Isso é no mundo todo, tá certo? Mas no Brasil, o sangue latino às vezes corre mais quente e fica difícil você aceitar. Desse procedimento, existe a possibilidade de recusa também desse órgão a ser transplantado, ou essa recusa ela é mínima? Recusa do ponto de vista médico? Isso. Quem recebeu o fígado transplantado pode recusar, o corpo, o organismo, pode recusar esse órgão? Uma rejeição, Isso. Sim. Pode. No caso do fígado, o fígado é o órgão mais camarada que existe. Ele é o órgão que costuma dar menos rejeição. E as rejeições que são causadas no fígado, elas, na imensa maioria das vezes, elas são prontamente tratadas e revertidas, certo? Rejeições que acontecem no rim, que é um órgão muito imunogênico, são mais difíceis de tratar, são mais agressivos, coração, então... O organismo pode rejeitar? Pode, mas isso não é a regra. Ok, temos aqui algumas participações também através do nosso WhatsApp. A gente vai começar a repassar essas perguntas para ganhar tempo. Eli Claudino, ela está participando com a gente. Ela queria saber algumas dicas importantes sobre a alimentação, que a gente falou um pouco dessas alimentação. Quais os alimentos que são bons e ruins para o fígado? O grande vilão da alimentação para o fígado são os açúcares e as gorduras não saturadas, tá certo?
Mas eu diria que não basta só se concentrar na alimentação. O exercício é fundamental, certo? Existe um tipo de alimentação que é chamada alimentação mediterrânea, não sei se vocês já ouviram falar, que é baseada em peixes, em vegetais, em óleos vegetais, que são muito saudáveis, tá certo? Então, se você se aproximar no dia a dia de uma alimentação mediterrânea, isso é saudável, mas eu friso. Não precisa ter grandes restrições alimentares, tá certo? Você pode se alimentar. Todo mundo sabe o que é bom e o que é ruim. A gente sabe que salada é bom, a gente sabe que fruta é bom, a gente sabe que feijão, arroz, carne na medida certa é bom. Evitar os açúcares, pão, macarrão, bolacha e aqueles açúcares mais refinados. E evitar o grande vilão dos suquinhos e bebidas adoçadas. Outra participação agora do José Raimundo, ele que é aqui do Recife. Ele quer saber se é verdade que os hidratantes de pele, batom, os cosméticos em geral, eles são metabolizados no fígado, doutor? Transformam-se em gorduras? Depende, veja só. A pele, ela tem o poder de absorção de substâncias, tá certo? Então, por exemplo, existem hormônios que são em forma de creme, de pomada, que tem essa absorção pela pele. Mas geralmente os produtos cosméticos, eles são muito bem testados para evitar justamente essa absorção de produtos nocivos para o fígado, tá certo? Então, não vou dizer que todos os hidratantes e todos os batons são seguros, mas isso não é o comum. Ok, temos aqui uma última participação nesse bloco do programa. Daqui a pouco a gente volta a ler mais perguntas. A pessoa não se identificou, acessou o nosso WhatsApp e disse o seguinte: o meu esposo, ele tem gordura no fígado. Ele no começo estava no grau 3, fez um tratamento durante 3 meses com lipólise e outro medicamento que não lembra o nome, e depois passou mais 3 meses. Quando ele voltou ao médico, estava no grau 1. Esse problema tem cura, doutor? Gordura no fígado, grau 3, fez o tratamento, depois foi para o grau 1. Quer saber se tem cura? Tem. Se o indivíduo ele adota os hábitos saudáveis, exercício, essa gordura pode ser completamente eliminada, volta para um fígado completamente normal, certo? Ok, temos aqui mais participações, vamos passar aqui uma última dúvida. Se é uma doença comum, a gordura no fígado, é a nossa pergunta da telespectadora Cláudia Silva, que acessou aqui e perguntou o seguinte: é uma doença comum, doutor? A gordura no fígado? Sim. Sim, muito comum. E como a gente tinha comentado anteriormente, é a terceira e nos Estados Unidos está brigando para ser a segunda causa de cirrose nos Estados Unidos. Então é uma doença muito comum. E o mais importante é que a gente tem que levar em consideração a prevalência. Na nossa população, que está seguindo esse modelo americano de obesidade, de resistência à insulina, isso vai se tornar cada vez mais comum. Quais outras doenças que atacam o fígado a gente poderia dizer que é comum? As hepatites, aqui é o nosso estado. Nosso estado é hepatites virais e doença alcoólica. Que são as 3 que dominam. Hepatites virais no mundo todo, a doença alcoólica no mundo todo e a doença gordurosa. No caso da ectossomose, doutor? Sim, a ectossomose, particularmente aqui em Pernambuco e Alagoas, no resto do Brasil não é tanto, mas Pernambuco e Alagoas, a ectossomose é uma doença bastante prevalente, tá certo? A gente tem anos de estudo com o Dr. Mauri Coutinho, depois com a doutora Ana Lúcia Coutinho sobre a ectossomose. E a ectossomose, ela tem uma série de apresentações clínicas. Dessas apresentações, a gente tem que valorizar uma apresentação que a gente chama de hepatoesplênica, tá certo? Que é a forma grave da doença, certo? Que é na minoria, 5% só de quem tem ectossomose vai ter essa forma hepatoesplênica, que é a que está associada com o sangramento digestivo, que a gente comentou antigamente, que é a manifestação mais grave, mais catastrófica da ectossomose, é o sangramento digestivo. A ectossomose, ela segue um curso um pouquinho diferente da cirrose, mas pode, com o tempo, evoluir para um quadro semelhante à cirrose, precisando até de transplante de fígado. A gente tem alguns pacientes que foram transplantados de fígado por ectossomose,
certo? Então, quem teve contato com o rio deve procurar assistência médica para poder investigar a presença ou não da histosomose. Ok, vou pedir licença agora ao nosso convidado. Você que está em casa, quer participar, quer tirar sua dúvida, 3424-1977, 99418-1206 é o nosso WhatsApp. Manda aí sua pergunta. Daqui a pouquinho a gente volta e vai ler sua dúvida ao vivo e responder nesta edição do programa. Vamos a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia e a partir de agora vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Muita atenção e boa sorte! Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste bastante atenção. Vamos mostrar aqui oportunidades para você que está em casa. Quem sabe, né, iniciar a semana já com a oportunidade de trabalho. Olha só, 3 vagas para chapeiro, para você preencher uma dessas vagas. Ensino médio incompleto é a exigência, 6 meses de experiência e o salário é de R$ 1.100. São 3 vagas para chapeiro. Vamos conferir juntos mais oportunidades de trabalho. 2 vagas para estofador de veículos. Ensino médio incompleto é a exigência, experiência aí de 6 meses, salário R$ 1.200. 2 vagas para estofador de veículos. Vamos conferir juntos aqui mais oportunidades. Olha só, agora tem 12 vagas para panfleteiro. Ensino médio completo é a exigência, 6 meses de experiência e o salário é de R$ 937. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. O telefone para contato, anote aí o telefone, 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte! E agora a gente segue com o programa respondendo as dúvidas. Chegaram várias perguntas através do nosso WhatsApp, através da linha interativa, e a gente vai começar a responder essas perguntas sobre doenças que atingem o fígado. Olha só aqui, a primeira participação é da Célia de Souza, ela que é de Camaragibe, tem 66 anos. Ela diz o seguinte: sinto dor no lado esquerdo da barriga. Fiz exames, mas o médico disse que não tinha nem nada a ver com o fígado, né? Não tinha nada no meu fígado. O lado de esquerdo, o fígado no lado direito, como a gente aprendeu, né, doutor? Então, já que não é, o que poderia ser essa dor do lado esquerdo da barriga? Só com exames, né? Na verdade, dores abdominais, elas estão muito mais relacionadas ao sistema digestivo, estômago, intestino, certo? Então, dor abdominal é um sintoma muito inespecífico. Então, precisa aprofundar melhor essa investigação. Uhum. Ok, vamos agora à próxima pergunta. Temos aqui outra dúvida. Divaldo Correia, ele que é de Jatobá, tem 40 anos. Ele quer saber o seguinte: quais os benefícios da água de coco para o fígado? Não tem nada comprovado, nada estudado sobre água de coco especificamente para o fígado. A água de coco é um ótimo fluido de hidratação, então vai permitir um bom aporte não só calórico, mas também hídrico, mas para o fígado não tem nada específico não. Ok, vamos agora à próxima pergunta. Temos aqui outra dúvida, tem a do José agora, do Cabo José Aglailson, 55 anos, ele diz o seguinte: toda noite sinto um inchaço na minha barriga. Isso pode ser algum problema no fígado ou no estômago? Muito provavelmente não tem relação com o fígado. Se encontrar alguma coisa no fígado vai ser uma coincidência, mas esse sintoma ele é um sintoma digestivo, está muito associado com má digestão, certo? Não ligado ao fígado, mas ligado ao estômago e ao intestino. Ok. Essas foram as dúvidas da linha interativa. A gente vai seguir aqui para ler as perguntas do nosso WhatsApp. Você acessou 994 18 1206, mandou sua pergunta,
Muita atenção que a gente vai ler e responder a partir de agora para você, querido telespectador que está interagindo, quer saber mais sobre o tema. Olha só, vamos aqui à próxima participação. A dúvida agora é da Iraci, ela que é do bairro do Cordeiro, 63 anos. Ela disse que é portadora da hepatite crônica, ela disse que faz uso de tenofovir há 3 anos. Há 6 meses ela sente muita saliva, doutor, e é uma saliva salgada. Ela disse que a língua já é muito cortada. Isso pode ser devido à doença, esse quadro que ela listou para a gente? Não, dona Iraci, a senhora toma o tenofovir já faz 3 anos e esse sintoma veio aparecer há 3 meses. É muito improvável que tenha relação com a medicação. É importante ver como é que anda os níveis de carga viral. Se fosse para apostar em alguma coisa sem ver a senhora, eu apostaria em alguma doença do estômago, alguma hiperacidez ou alguma doença do refluxo, certo? Mas não vejo nada relacionado com a doença do fígado, nem com hepatite, muito menos com a medicação. Outra participação agora da Isabel, ela que é de Cajueiro Seco. Ela quer saber se a verminose ameba, ela afeta o fígado? Ela tem como se recuperar? A amebíase, tá certo? Ela é uma doença, é um protozoário que afeta o intestino grosso, que costuma dar uma diarreia desentérica com sangue e às vezes com febre, mas uma complicação grave da amebíase é o abscesso no fígado. Às vezes esse protozoário atinge a circulação sistêmica e acaba se alojando no fígado formando um abscesso, certo? E aí o tratamento é um antibiótico um pouco mais prolongado, então pode afetar, mas não é o comum. A doença da amebíase é uma doença mais intestinal, mas tem essa complicação hepática. Temos agora a dúvida da Silvani, ela que é do Cabo. Ela disse que o avô dela está internado com cirrose. O que deve ser feito para evitar a retenção de líquido, né? O que faz a barriga dele crescer bastante? Sim, a retenção de líquido na barriga, que é chamada de ascite, ela está relacionada com as fases finais da doença hepática, que é a cirrose, e o tratamento ele é baseado no uso de diuréticos, tá certo? Para poder evitar a formação do líquido na barriga. Mas a gente precisa ver as indicações e contraindicações, certo? A gente precisa tirar esse excesso de líquido com punção, certo? Então, às vezes o paciente que tem uma doença compensada, que descompensa por qualquer motivo, por uma infecção, enfim, por um problema cardíaco, ele vai juntar muito líquido, mas depois que recupera a causa da descompensação, o uso do diurético é suficiente. Ok, temos aqui outra participação, agora é a Lúcia. Ela quer saber o seguinte: consumir todos os dias gengibre, limão com mel, isso faz mal ou não ao fígado, doutor? Tem alguma relação? Não tem muita relação. O gengibre ele é muito bom para a imunidade, tá certo? Então, eu particularmente não gosto de gengibre, mas enfim, mas é muito bom, eu incentivaria esse hábito dela. Outra dúvida agora do Paulo, ele que é de Carpina. Ele diz que tem gastrite e toma 2 caixas de bicarbonato de sódio. Posso ter algum problema no fígado? Não pode não, mas eu desaconselho essa automedicação. Bicarbonato de sódio não é a melhor solução para a sua gastrite. Procure seu posto de saúde, seu médico particular, para poder orientar melhor que a medicação tá incorreta. Ok, temos aqui mais participações. Josefa Maria, ela que é de Beberibe, ela disse que a filha dela de 57 anos fez uma cirurgia, né, de cistosoma. Ela fez essa cirurgia, depois ela adquiriu gordura no fígado. Uma doença tem relação com a outra? Não. O cistosoma é uma doença infecciosa, tá certo? Causada pelo parasita, pelo verme do cistosoma, que é adquirido no contato com águas de rio. E a imensa maioria das águas de rio, de açude, aqui da zona da mata de Pernambuco, elas são contaminadas. E a esteatose é uma doença adquirida pelo mau hábito alimentar, pela obesidade, pelo diabetes, certo? São coisas diferentes. Agora, se você tem 2 doenças no fígado concomitantes, a tendência é uma agravar a outra. É importante cuidar disso.
Ok, vamos agora a outra participação. Agora a dúvida é da Maria José, de Camaragibe. Ela diz que tem um parente de 93 anos que está com cirrose hepática. Atualmente está com dor no abdômen e o abdômen também está muito estendido. O que pode ter causado isso, essa extensão do abdômen? A principal fator que a gente precisa avaliar e excluir é que essa distensão do abdômen esteja relacionado com ascite, com líquido na barriga. Porque se tiver, precisa ser tratado. Mas pode ser distensão do abdômen por distensão das alças intestinais, e aí ser ar, na verdade. Então, é muito difícil eu poder dizer qualquer coisa assim, tá vendo. Ok. Outra participação, a pessoa não se identificou, mas quer saber o seguinte. Dores leves, como se fossem alguns beliscões ali. Tem a ver, doutor, com algum problema no fígado? Não. É o que a gente comentou mais cedo. O fígado raramente dói. Então, essas dores que são reportadas são mais um folclore do imaginário popular de que aquela dor é o fígado. Porque sempre, desde a época de Hipócrates, como tinha falado, o fígado tem um papel no humor, no bem-estar do paciente. Mas é mais provável que essas dores sejam de origem intestinal. Outra pergunta também sem identificação, a pessoa quer saber o seguinte. Pimenta, doutor, é prejudicial ao fígado? Não. Não tem nenhuma relação? Não, se seu estômago aguenta, não tem porquê. Vamos aqui a mais participações. Em relação às crianças, os problemas que atingem o fígado, eles são mais perigosos nas crianças? Geralmente sim. Por quê? Porque as crianças têm muito tempo para viver, digamos assim. Então, as doenças hepáticas adquiridas na criança têm tempo suficiente para evoluir para uma doença mais grave. E na maioria das vezes, as doenças hepáticas da infância, elas são inerentes, não são adquiridas, né? Então, os tratamentos, eles são, na maioria das vezes, ineficazes. Então, existem algumas doenças do depósito, existem as atresias de via biliar que a gente comentou mais cedo, que os tratamentos eles não são tão eficientes quanto nas doenças dos adultos. Outra pergunta, outra participação, José Gonçalves, ele que é aqui do Recife, ele diz o seguinte: meu pai, ele é transplantado e toma o medicamento Tracolimo, ele está com hérnia. Ele quer saber se há alguma complicação do transplante, né? Essa hérnia, e se faltar o medicamento, ele pode morrer, doutor? Olha, o imunossupressor, que é um deles é o tacrolimus. O tacrolimus ele é o imunossupressor fundamental no transplante, tá certo? Então a ausência dele pode permitir que o corpo comece a rejeitar o enxerto do transplante. Então poder morrer, pode em relação à gravidade e à presença ou não da rejeição, certo? Em relação à hérnia, a gente tem que pensar duas coisas. A incisão cirúrgica do transplante é uma incisão muito grande, é uma incisão agressiva, e muitas vezes o doente que é submetido ao transplante, ele está num estado mais debilitado, é um cirrótico que está mais emagrecido, que tem o abdômen muito distendido por conta de ascite. Então é comum formar a hérnia que a gente chama de hérnia incisional, que é uma hérnia no lugar da incisão cirúrgica. Certo? Então, muitas vezes o doente, depois do transplante, depois que se recupera, depois que está bem, vai e faz a correção da hérnia. Um evento comum. Ok, temos aqui uma última participação. Natilde, ele que é de Olinda, ela queria saber se o fígado incha. Ela disse que está sentindo como se a barriga dela estivesse muito grande. Tem relação com o fígado? Não, né, isso é o intestino. Pode ir atrás. Outra dúvida sem identificação, o remédio para artrite, né? Ele afeta o fígado? Depende de qual medicação ela esteja falando, porque para artrite tem vários. Fosefa, existe esse, doutor? Não sei se é o corretor ortográfico que muda as palavras, às vezes ela descreve o Fosefa, não sei se é esse medicamento específico. Esse eu não conheço. Gastrite, afeta o fígado. Alguns afetam, outros não, né, doutor? Aí a gente precisa ver exatamente qual é isso. Ok, vou pedir licença aqui ao convidado. A gente fez uma pergunta no começo do programa, a nossa enquete. A pergunta de hoje foi a seguinte: você que está em casa sofre com algum problema no fígado? Olha só, das pessoas que ligaram e participaram, 62% disseram que sim, que sofrem com algum problema no fígado. 38% das pessoas que ligaram e participaram disseram que não. A você que ligou, participou,
muito obrigado. E você que sofre problema no fígado, busque se tratar, busque sair do sedentarismo, praticar atividade física e se preocupar também com a alimentação. Isso é muito importante, ficou muito claro aqui diante das explicações do nosso convidado. E é o momento de agradecer aqui a participação do Dr. Bernardo Taimes, ele que é gastrohepatologista da equipe de transplante de fígado do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Dr. Bernardo, muito obrigado. No momento agora de considerações finais, um último recado, pode ficar à vontade. Muito obrigado por compartilhar com a gente tanto conhecimento, doutor. Watson, eu agradeço bastante, achei muito produtiva aqui a conversa que a gente teve e gostaria de falar para o telespectador que a gente tem um serviço de transplante e de hepatologia muito bom no Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Qualquer coisa, o telefone, se puder anotar, é 3184-1484, tá certo? Que é o telefone da nossa secretaria. E eu convido você e quem puder conhecer o trabalho da APAF, certo? Que é a associação que cuida dos doentes pré e pós-transplante, que está lá, os doentes que são de outros estados, que são de outras cidades, que não tem muito bem onde se estabelecer aqui. A APAF dá todo esse suporte para que essa passagem da fase de doente para o transplante e voltar a uma vida normal seja feita da maneira mais tranquila possível. Mais uma vez, muito obrigado, doutor. Volte mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. E não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!